Bom dia a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre sintomas que podem aparecer em diferentes doenças, que são comuns a diferentes doenças e que cabe ao psiquiatra fazer essa diferenciação, porque muitas vezes as pessoas pensam que determinado sintoma ele é específico de determinada doença e na verdade ele aparece em diferentes doenças. E o que o psiquiatra vai fazer é tentar identificar qual a doença que está causando aquele sintoma. É o que nós chamamos de diagnóstico diferencial. Então, o título hoje da apresentação é para chamar a atenção de vocês de que não existe nenhum sintoma que ele é inerente exclusivamente a uma determinada doença. Nós temos que investigar, excluir outros diagnósticos e então chegar ao diagnóstico real do quadro que o paciente está apresentando. Por exemplo, alucinação. Alucinação é uma percepção de estímulos que não existem na realidade. A pessoa percebe algo que é construído dentro da sua mente por alterações em funções cerebrais. Então, por exemplo, a pessoa pode ter alucinações visuais, ela pode ter alucinações auditivas, ela pode escutar alguém chamando o nome dela, escutar vozes de comando, ela pode ter alucinações gustativas, olfativas, ela vai perceber sensações que não são reais, mas que ela sente como real. As alucinações elas podem aparecer em diferentes transtornos psiquiátricos, principalmente em esquizofrenia e outros sintomas, outras doenças psicóticas. As alucinações auditivas são bastante frequentes. Às vezes o paciente escuta uma voz, várias vozes, vozes de comando, vozes que ordenam que ele faça alguma coisa com os outros ou faça com ele mesmo. E acompanhando essas alucinações, geralmente existem alterações no pensamento, que nós chamamos de delírios. Delírios são alterações na maneira de pensar e que fazem com que a pessoa tenha crenças fora da realidade. Essas alterações no pensamento, elas podem ser tanto na produção desse pensamento, no processo desse pensamento ou no conteúdo desse pensamento. Nas esquizofrenias existe essa alteração delirante, geralmente associada com as alucinações e outros sintomas que vão caracterizar a síndrome psicótica. O que é uma síndrome? Síndrome é quando há um conjunto de sintomas que identificam, caracterizam uma entidade clínica. Então nós temos uma síndrome psicótica que é composta por esses sintomas que eu já falei. Delírios, alucinações, às vezes ilusões. O que são ilusões? Ilusões é quando a pessoa distorce a percepção de um estímulo externo. Até existe aquele estímulo, mas a mente do paciente interpreta de uma maneira distorcida, com alteração daquele conteúdo ou daquele estímulo. Então, por exemplo, a pessoa pode olhar o pé de uma mesa e ela achar que aquele pé é uma cobra. Então ela está tendo uma ilusão, ela está tendo uma alteração de um estímulo que acontece na realidade, mas que não é exatamente aquilo que ela está percebendo. Então, nem tudo que alucina é esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença que acomete mais ou menos 1% da população. Ela surge na transição da adolescência para o início da vida adulta. Acomete mais homens, tem um aparecimento mais tardio em mulheres e é resultado de uma alteração no neurodesenvolvimento. A pessoa não completa o desenvolvimento neurológico de uma maneira normal e produz vias de comunicação, vias neuronais alteradas, que vão produzir também alterações na transmissão eletroquímica. E isso vai produzir sintomas que caracterizam a esquizofrenia. Então, a esquizofrenia é uma doença do neurodesenvolvimento.
Mas em outras doenças, como depressão, como transtorno do humor bipolar, como transtornos orgânicos e metabólicos, que são transtornos clínicos, em deficiências intelectuais, nós podemos encontrar também sintomas psicóticos, e esses sintomas eles não caracterizam a esquizofrenia, mas estão presentes nessas outras patologias, como os transtornos de humor e os transtornos do desenvolvimento neurológico. Então isso é só para dizer que o diagnóstico ele não é direto, ele precisa ser indireto, precisa primeiro excluir outras causas. Muitas vezes há necessidade de solicitar exames para excluir causas físicas, não é simplesmente observar um sintoma e já fazer um diagnóstico. Eu lembro de uma situação em que uma paciente me procurou apresentando alucinações alucinações visuais. Alucinações visuais elas são muito infrequentes nos quadros psiquiátricos. Geralmente as alucinações elas são auditivas. Então essa paciente ela tinha alucinações visuais e conversando com ela eu não vi nenhuma alteração no seu processo de pensamento, na sua linguagem, na sua interpretação da realidade. Ela estava orientada, lúcida. E na investigação eu descobri que ela tinha dor de cabeça, que ela havia perdido 20 quilos, ela estava numa faixa etária acima de 40 anos. Então a primeira já acendeu um sinal. Não, isso aqui não parece ser um quadro psiquiátrico, parece ser um quadro orgânico. Então a primeira coisa que eu fiz foi solicitar uma ressonância e já me preparar para encaminhá-la ao neurologista. A ressonância mostrou que realmente era uma alteração orgânica. Ela tinha, na verdade, um tumor cerebral. Isso não é muito frequente nós encontrarmos na nossa clínica, mas como os sintomas eram muito diferentes, já acendeu o sinal de alerta quando eu conversei com ela. Depressões podem ter alucinações, transtorno afetivo bipolar pode ter alucinação, depressões podem ter delírios, transtorno afetivo bipolar pode ter delírios. Então, não existe assim um diagnóstico que tu faça de uma maneira rápida e imediata. Você precisa descartar outras possíveis causas. Então, por isso eu resolvi trazer esse assunto, porque eu acho bem relevante. Agradeço a atenção de todos e conversamos em breve no próximo vídeo. Obrigado e um bom dia a todos.